Olá, queridos. A paz do nosso Senhor. Quero cumprimentar, os amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los mesmo para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, E capítulo 15, E vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, queridos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem de entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E, achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Mais à frente, aqui no versículo 8, vai dizer assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui é bem clara, do amor do nosso Senhor para conosco, para com o ser humano, querido. Pois a palavra do Senhor aqui fala na parábola da ovelha perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Sempre tem alguém, queridos, que quando você ou eu, quer fazer ou faz mesmo o bem, você se coloca para fazer uma obra que é boa, é louvável, é agradável aos olhos do Senhor, e de outras pessoas, de todos, porque o que é bom, querido, todo mundo gosta, mas sempre tem alguém, sempre vai haver alguém que vai se levantar contra. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele é espírito, e ele se manifesta através de seres humanos, de pessoas, E assim, aquelas pessoas que estão vulneráveis, a ter assim ao acesso, desse espírito maligno e perverso, quando por falta do entendimento, pelo fato deles estar ainda na sua ignorância espiritual, ainda não se converteram a Jesus, ainda não entregaram a vida nas mãos do Senhor Jesus. Aquele que entrega a vida nas mãos do Senhor Jesus, o Espírito Santo entra na casa e ele toma de conta e não tem mais para Satanás. Assim, se a pessoa também, mesmo assim, ainda tem que vigiar por causa da influência. Às vezes Satanás entra e tem vezes que ele só influencia a pessoa mesmo de fora, porque ele é demônio, é espírito mesmo, ele seduz a pessoa a fazer o mal. Mas o que acontece? Jesus, estava no seu ministério,
fazendo a obra, né? Pregando a palavra, né? E aí, o que que acontecia? A palavra diz que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, né, querido? Isso é muito lindo, muito maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus estava muito feliz, muito satisfeito, né, com aquilo. Ele estava fazendo a obra, ele estava pregando para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Aqui fala de ovelha perdida, né? Parábola da ovelha perdida. Então, ele está pregando para as ovelhas perdidas da casa do Pai, como ele mesmo disse, que ele foi enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa do Pai, né? Eram os israelitas que estavam desviados também do Senhor. E aí, então ele está cumprindo o seu ministério ali, né, com muito êxito, pois os publicanos e os pecadores estavam ouvindo ele, né, se aproximando dele, se chegando a ele para ouvir, né, já estavam sendo impactados, né, já estavam, né, com tudo às mãos já para ser liberto, ser salvo, né, ser transformado, ser resgatado. Mas os fariseus e os escribas, né, murmuravam, né? Nós sabemos, sempre vai ter os murmuradores, é aquelas pessoas que deixa o inimigo, né, ter acesso à vida deles para ter aquele espírito de inveja, de ciúme, né, e de alguém que está cumprindo a sua tarefa com êxito. Muitas das vezes não é só a pregação do Evangelho. Muitas das vezes é qualquer tarefa que você está fazendo, você tem a responsabilidade de cumprir aquela missão e você está fazendo com muito êxito, pode ser no seu trabalho, pode ser como dono de casa, como pai de família, uma mãe de família, como um servo, um bom filho, qualquer boa esposa, um bom marido. Quando você cumpre o seu papel, para aquilo que Deus, né, lhe designou, né, de ser um bom cidadão terreno, sempre vai ter alguém que vai, né, implicar com você, porque alguém que está sendo influenciado pelo diabo, pelo inimigo da nossa alma, para você não fazer, não praticar aquele bem, para você não fazer o que é certo, ficar sempre mergulhado no erro. Então aqui Jesus estava, mas Jesus é Deus, né, querida? E qualquer um que se levantar contra ele vai se levantar perdido. E qualquer um de nós que estiver fazendo a vontade dele também, porque a vontade dele só se faz pelo Espírito dele, né? Que é pelo Espírito de Deus você faz a vontade de Deus, né? E Jesus estava fazendo assim também. Ele diz, veio pelo Espírito, né? Ele veio, né? Guiado pelo Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus. Era isso que ele estava fazendo. E então os escribas e fariseus, porque eram homens, né, que eram encarregados de cumprir o ministério aqui na terra, o ministério de Deus, né, que era fazer a obra para a salvação dos pecadores, mas eles não estavam mais guiados pelo Espírito de Deus, eles já estavam influenciados pelo espírito de ambição, cobiça, de inveja, de malícia, por causa da ambição, né? Tudo isso por causa da ambição, porque eles pensavam que se alguém aparecesse fazendo melhor do que ele, principalmente o Filho de Deus, que já eles conheciam a promessa, era eles que tinham a palavra da promessa, né, para entregar para o povo, eles tinham medo, eles não tinham mais aquele pensamento celestial, eles tinham o pensamento terreno. Ele já estava focado nas coisas terrenas. Eles imaginavam, eles sabiam, era o Cristo, apareceu agora. Nós não vamos mais ser importante, nós não vamos mais perder muita coisa. De repente ele pode até tomar o ministério, querer guiar aqui, direcionar aqui tudo e querer tomar conta do ministério dele aqui na terra. E nós vamos perder aquela mamata, né? A vida arregalada que eles tinham, né? Porque era o salário que eles recebiam da parte de Deus para fazer a vontade do Senhor. Mas aí, queridos, acontece que as coisas de Deus, ela não tem, se eu fizer as coisas certas, não tem como diminuir, não tem como você perder nada,
você só faz é ganhar. Quanto melhor você fizer e maior a obra, maior é a recompensa e melhor. Né? Nosso Deus, Ele é galardoador, Ele recompensa, e enquanto nós só precisamos das coisas da terra, enquanto nós estivermos na terra, querido, nós temos que pensar alto, pensar, né, nas coisas de cima, e as coisas daqui o Senhor sempre vai cuidar de mim, de você, dando o necessário. Se nós já chegamos a um patamar, né, eu, você, alguém que já chegou em um patamar alto, elevado, é, favorecido pelo reino de Deus por causa do seu trabalho, né, que o Senhor honrou, a palavra dele está honrando, não precisa temer alguém que aparece, né, que Deus levanta usando assim, igual você ou até mais, porque o Senhor tem para ele também, o Senhor tem para todos, ele sempre vai ter, ele sempre teve, ele é dono de tudo, ele é dono de todo o poder nos céus e na terra, ele traz a existência de tesouro sem ter nada para ele, né, fazer daquilo ali, porque então quantos ele levantar é porque ele quer exaltar o nome dele através daquela pessoa, e sempre vai ter, ele não precisa tirar nada de ninguém para dar para ninguém, porque ele não tem mais para dar. Não, quando ele tira de alguém, é porque só se alguém já estiver mesmo, né, perdido a visão, não está mais enquadrado no santo ministério, aí é obrigado a tirar, não porque o Senhor precisa daquilo que está na mão dele, mas é porque ele está usando as coisas do Senhor para usar, né, no serviço do Senhor de forma correta. E se o Senhor não tirar aquele que está fazendo da forma errada, ele vai continuar levando as coisas de forma errada, e as pessoas vão, né, receber um ensinamento errado e vão acabar perecendo pelo caminho mesmo, assim, sem intenção nenhuma, por causa da direção que está errada. Aí o Senhor tira daquele poder, não porque ele precisa dar para aquele outro, que ele achou melhor e tal, não, querido. É porque se deixar o poder na mão de quem está fazendo errado, vai perecer as vidas, vai perecer as almas. As pessoas vão ser enganadas, vão ser levadas por vento de doutrina de homem, doutrina de demônio, e vão perder a sua alma. E o interesse de Deus, né, é prosperar, aumentar, acrescentar o reino dele, o reino de Deus. Não porque ele é ambicioso, é porque as almas, ninguém merece ir para o inferno, querido. O Senhor é misericordioso, é amor, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer, né, na perdição. Aqui a palavra, né, é bem clara, ele está pregando, e os pecadores estão se chegando para ele. Então aqueles homens cheios de inveja, cheios de ciúme da obra do reino de Deus, se chegavam a ele procurando defeito, procurando, né, situações, ocasiões para parar, para barrar o ministério de Jesus Cristo, que estava avançando na terra, pois todos os pecadores, ele veio para os pecadores, né? Ele mesmo disse que veio buscar e achar aquele que se havia perdido. Então, Deus, quando ele tem um propósito, né, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quando ele levanta alguém para ganhar almas para o reino dele, ele prepara aquela pessoa, habilita, capacita e usa, e as coisas vão acontecendo, querido, na vida das pessoas e na vida daquele que está dando, doando, se doando para o reino de Deus. O Senhor vai só acrescentando na vida dele, né, assim, os dons, né, a bênção, tudo que ele precisa para somar no reino de Deus. E aqui era o próprio Jesus, né, que estava fazendo o trabalho. E a palavra do Senhor diz que esses homens começaram a murmurar. Murmurar é falar, é apontar, é querer, né, assim, desanimar, afrontar com palavras, com atitudes, com gestos, para tentar, de qualquer forma, fazer ele desistir da obra, né? Querendo, né, tirar dele aquilo que Deus já deu, querendo dizer que ele não, né, que aquilo não era certo, que não precisava aquilo, e que eles já estavam ali fazendo o trabalho, quem era ele, quem deu aquela ordem para ele, por quê, para quê. Querido,
É muitas coisas que as pessoas acham para desanimar aqueles que estão animados a todo vapor, né? Cheio do Espírito Santo, lava surianda e canta, lava nai, com vontade, com desejo, com prazer de fazer a obra, né? Fazendo a todo vapor. E aí sempre vem palavra de desânimo. Para que isso? Não precisa isso tudo. Quantas vezes eu não já ouvi isso? Pastor, que oração alta, precisa gritar desse tanto. Jesus não é surdo, não. Misericórdia. Não, tantas palavras que eu já vi para me desanimar, que veio de encontro a mim para me desanimar quando eu estava fazendo a obra. Outros levantam até, ela faz até levantando o povo para parar a gente, né? Fazendo tantas coisas, aí fala para um, fala para outro, né? Depois faz aquela lista para as pessoas votar, para parar, para barrar a obra. Querido, mas quando o Senhor está na frente da obra, quando Ele levanta eu, você, para fazer algo, o inimigo das nossas almas, por mais que ele use pessoas influentes, pessoas, aqui eram pessoas influentes, certo? Eram pessoas que tinham, assim, né? Eles tinham poder, uma influência, eles tinham, assim, uma autoridade, eles tinham um respaldo para parar o ministério de Jesus, para barrar. Eles tinham, porque eles eram os chefes, né? Nessa área, colocado pelo próprio Deus. Mas acontece que eles já tinham perdido a visão e a direção estava fazendo muita coisa errada. E aí o Senhor levantou Jesus, mesmo que não tivesse, o Senhor levantou Jesus, Ele quis fazer daquela forma, o Senhor faz como Ele quer. Levantou, era para fazer a vontade de Deus. Quem é que pode impedir a vontade de Deus? Ele disse que agindo Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que vai impedir a vontade de Deus? Deus quer fazer assim, então que assim seja. Mas o que mais nós podemos fazer é concordar e orar. Aí, queridos, né? Se nós achar que não está certo, nós não entender e não concordar mesmo de forma nenhuma assim, mas deixa nas mãos de Deus, deixa para lá. Se for de Deus, vai prosperar, se não for, vai cair por terra. Nós tiver alguma dúvida, porque o problema não é nosso, o problema é dele e Deus. Está fazendo, né, a obra de Deus? Então deixa para lá, deixa ele com Deus. Ou ele ou ela, está, né, nas mãos de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que é o Senhor, né, que conhece os pensamentos, não precisa nem falar, queridos. Deus sabe quando alguém está aprovando ou desaprovando alguma coisa. E a palavra do Senhor diz, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Porque Jesus se aproximava das pessoas, as pessoas se aproximavam dele e ele se aproximava das pessoas. Como é que eu vou ganhar alma para Jesus se eu não falar com o pecador? Se o pecador, eu prego, o pecador se chega a mim, né, para querer, né, se formar, conversar melhor, né, e aí ele quer sentar, conversar, chama para uma comida, para um lanche, uma coisa, porque ele quer se entrosar, porque ele quer conversar, quer ter uma relação mais íntima, assim, para ter um entendimento melhor do que eu estou ensinando. E aí eu vou me afastar. Não, eu não sento com o pecador, eu não como com o pecador, eu não me misturo com o pecador. Não, querido, se não misturar, não tem como. Você pode se misturar, você pode estar junto, sim. Nós podemos estar junto, podemos sentar junto, podemos comer junto, podemos conversar, podemos estar no meio deles. O que nós não podemos é fazer o que eles fazem quando se trata de pecado, porque comer não é pecado, só se comer demais, que é a glutonaria, né? Mas se nós se juntar para comer, para conversar, né? Contanto que eles estejam respeitando nós também respeitamos eles, e nós podemos estar, né, no meio deles. E era isso que Jesus estava fazendo, porque Jesus precisava, né, manter aquela relação com eles, era a forma que ele ia deixar, a instrução que ele ia deixar para os seres humanos pregar a palavra. Ele estava ali como um ser humano, ele é Deus, mas ele estava ali como ser humano, porque o ministério dele era curto aqui na terra, ele partiria para o Pai e ele voltaria para o Pai e ele deixaria, como deixou o ministério aqui na terra, para os homens, né, dar continuidade, né? Aí o ministério de Jesus. Então, os homens tinham que aprender a fazer, ele precisava fazer tudo como homem, para ensinar os homens, porque os homens não são Deus. Eles iam fazer como fazem, né, a obra de Deus como homem. Jesus fez como homem, deixando tudo
né? As estratégias toda, como eles fazerem sem se contaminar, sem se corromper, como o homem mesmo, porque o homem é mais fácil de se corromper, né? E Deus não se corrompe, né? Nele não há sombra de variação, ele é puro, ele é santo, e nele não há, né? Não há sombra de variações. Então, mas no homem a gente sabe que há, mas ele ensinou ele como homem, né? Ele fez o papel de um homem aqui, deixando o exemplo para os homens fazer. Homem, quando falo homem no sentido generalizado, porque as mulheres também, no tempo de Jesus, já faziam a obra também. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E aí, querido, e, ó, e este recebe pecadores e come com eles. Essa era a murmuração, era a falação, tá vendo aí, ó? Pregando e tal, porque eles não se misturavam, ele não comia com eles, eles tinham o ritual deles que era totalmente diferente, mas a coisa não estava dando certo do jeito deles, foi por isso que Jesus veio. Se tivesse dando certo, Jesus não precisava ter vindo. Não é verdade, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Aí Jesus foi e falou, né? Conhecendo os pensamentos deles e vendo a murmuração dele, disse: Que homem de entre vós, qual é de vocês que tendo uma ovelha tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Me diz qual é de vocês. Porque naquele tempo, querido, tinha, e como até hoje tem os fazendeiros de ovelha, né? Então, ovelha é animal. E todos eles, qualquer um, ele perguntou, porque quem é que tem os seus animais, né? Ele é um pastor de ovelha, ele tem 100 ovelhas, ele chega, acha ali, tá todas aquelas ovelhas andam todas juntas, né? Ele acha 99 e ele vê que faltou uma. E aí ele vai se acomodar, ele vai se preocupar. Uma ovelha é um animal que tem uma vida. Ele vai se preocupar, além do prejuízo, ele tem amor pelas ovelhas, né? Ele vai atrás, saber o que aconteceu com aquela ovelhinha, né? Se ela se machucou, caiu no buraco. Ele vai atrás, ele sabe para que lado foi que foi, né? Ele vai atrás até encontrar, ele vai procurar. A palavra está dizendo que ele vai procurar até encontrar, né? E deixa aquelas dali já vieram, já estão tranquilas ali, estão tudo juntas, está segura, né? Ele não precisa se preocupar. Aí ele diz que ele vai até encontrar, vai atrás da que perdeu, até encontrar a ovelha perdida. E até achar. E quando ele acha, querido, quem é que não fica feliz quando acha uma coisa importante sua que você perdeu, né? E aí, quando ele e achando-a, ele põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, querido. Aí ele já vê, às vezes ele já encontra a bichinha já baqueada, né? Cansada, e ela já está estressada, ela já está desanimada, porque ela está perdida do rebanho. Quando ele encontra, ele fica feliz demais, querido, ele fica muito feliz. E aquela ovelha, mesmo sendo um animalzinho, mas fica feliz. Nós conhecemos que os animais ficam felizes, nós sabemos disso. Quando ele chega perto do dono, é notória a alegria dele, principalmente se ele tiver perdido um pouco, se perdido um pouco do dono quando ele encontra, né? E ainda mais se a situação dele já estava bem difícil. Então, querido, ele pega, joga no ombro com aquela felicidade ali, demonstrando o amor, o carinho, o cuidado, o zelo e a alegria que ele tem, né, pelo aquele animal. E ele joga no ombro e vai embora para casa, levar para onde estão as outras, com muita alegria. E quando chega lá, ele faz o quê? Convida os amigos, né? Ele, chegando à sua casa, ele convoca os amigos, né, e os vizinhos, dizendo: lhes alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Querido, eles fazem até festa, né? Comemora, vamos comemorar, vamos dar um culto de ação de graça, porque eu pensei que tinha perdido minha ovelhinha, né? Meu animalzinho, eu amava tanto. Falando de animal, querido, imagine de pessoa, de gente, de ovelha, é ovelha gente, né? Quanto que é importante quando um pecador se arrepende. Aí o Senhor diz, ó, ele faz festa, ele convoca os amigos, os vizinhos, e vamos se alegrar, né? Porque
recuperei, eu encontrei, eu guerreei, achei. Ele se considera um herói, né, por ter recuperado a sua ovelha perdida. E fica muito feliz e comemora com amigos e vizinhos, né, e se alegra da forma dele. E Jesus diz assim, que é ele mesmo que está dizendo isso, né, para os homens, que eles fazem isso. Ele disse, digo-vos que assim haverá no céu, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam mais de arrependimento. Olha aí, querido. Assim como aquelas 99 ovelhas que não estavam precisando de cuidados, que elas estavam muito bem cuidadas, protegidas, e ali, sã e salva, né? Só precisava aquela, e agora pelaquela ele está fazendo festa celebrando. Da mesma forma, quando um pecador se arrepende, né? Quando a alma se entrega para Jesus, alguém, um pecador se arrepende, é uma pessoa que está lá no mundo, é pecador, está no mundo, se arrepende, ele sente a necessidade de aceitar Jesus, de deixar a vida pregressa, né, de deixar a vida mundana, né, das coisas que, né, só destrói, só leva o homem para tudo que não presta aqui na terra e ainda, né, a alma dele perece. E quando chega uma alma dessa, que já estava perdida, né? É encontrada por Jesus, pelo Espírito Santo, nós sabemos que só quem tem o poder de convencer uma alma, né? Um pecador ao arrependimento, é o Espírito Santo, é um ofício só dele, ninguém tem esse poder. E Deus enviou ele para isso. E então, querido, qual é o pastor que não fica feliz quando chega uma ovelha? Pode ser um desviado e pode ser um pecador que nunca aceitou. Quando ele se chega para Jesus e reconhece seu estado de pecado e diz, eu quero aceitar Jesus, eu estou arrependido, quero me reconciliar, eu estou voltando para a casa do Pai. Queridos, é muito lindo, é muito maravilhoso. Na hora que acontece isso, a festa começa lá no céu, porque o lugar das almas é no céu. E aqui o homem faz a festa na casa, né? E Deus, a festa de Deus é feita no céu, porque uma alma, ela pertence, né? A terra, a pátria dela é o céu. Então é lá que estão as outras almas, né? As almas mesmo ainda não estão lá, mas os anjos, né, fazem festa porque o céu é a casa de Deus, né? E os moradores do céu que compõem o céu, que são os servidores que o Senhor fez para servi-lo, né, no propósito, né, celestiano, né? Ali, quando o Senhor, né, recolhe, quando ele tira, quando ele arranca uma alma das trevas para a sua maravilhosa luz, os seres celestiais, né, fazem festa juntamente com o seu Deus, porque Deus é quem é o dono da festa. Ele é quem convoca toda, né, toda a membresia celestiana. Vamos festejar, ganhamos mais uma alma para o nosso reino, para o reino de Deus. Agora é mais um pecador que se arrependeu, é mais um santo, é mais um salvo, é mais uma alma que não vai arder no fogo do inferno com o diabo e seus anjos. Consegui recuperar mais um dos meus, porque toda a vida é de Deus. Foi Deus quem criou o ser humano, todos os seres humanos. É do Senhor, né? É criatura dele, né? O destino deles era para ser todos voltar para a casa do Pai. Nós sabemos que essa é a vontade do Senhor e sabemos também que isso não vai acontecer porque muitos são rebeldes, desobedientes e não querem largar a vida mundana para servir
ao seu Senhor, né? O Deus, o Criador. Né? Muitos vão perecer porque não querem atentar para a grande salvação que é Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado para redenção, para a salvação de todos nós. Queridos, mas isso não tira a alegria de Deus. Por aqueles que querem, Ele sente o prazer, a alegria, né, de receber todos aqueles que querem ser chamado filho de Deus e ficar debaixo da promessa da vida eterna para sempre, né, com o Todo-Poderoso. Então, Ele passa essa mensagem para aqueles que estão com pensamentos aleatórios, pensamentos terrenos, pensamentos baixo porque é terreno, é perecível, é coisas que não vale a pena, né? Mas o Senhor explica, né, para eles o que é que vale a pena. O que vale a pena é se alegrar pelas coisas boas e que dura para sempre, né? E pelaquilo que é verdade, que é real. O reino de Deus é verdade, ele é real. E vai acontecer, vai chegar o dia que todos aqueles que não aceitaram, que não receberam o reino de Deus, que não tiveram a coragem de desistir, de renunciar o pecado, desistir do pecado, né? Da vida, né? Terrena, daquilo que impede, que embaraça, que atrapalha a vida do homem para com Deus. É tudo tão simples, querido. E muitos vão perecer porque não quer abandonar, não quer deixar as práticas errôneas, né? Prefere continuar e quando chegar aquele dia não tem mais jeito. Muitos já pereceram, morreram, né? Aí largados no pecado. Mas o Senhor continua com a porta da graça aberta para aqueles que querem ainda receber o reino de Deus para a vida eterna, né? Que querem ainda, né, dar alegria, né, ao coração do Todo-Poderoso para fazer uma festa no céu em prol, né? Assim, uma festa de ação de graça pela recuperação dessa ovelha perdida, desta alma que estava contada com aquelas que vão, né, para o lugar de tormenta. Mas o Senhor tirou, arrancou, puxou, assim como eu digo sempre, que o Senhor, para mim, meu filho, o Senhor nos tirou, né, das garras de Faraó, do Egito, e das garras de Faraó, com o braço forte e a mão poderosa, Lama Surianda e Canta Lamanai. O Senhor nos arrancou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje é só prazer, é só alegria, querida. Então, quem é pecador, quem ainda está no mundo, quem ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, ainda não recebeu de Deus o aval para ser chamado filho de Deus, ainda não tem o seu RG santo, né? Aquele que vai te dar a liberdade para entrar no reino de Deus, adquire para você hoje, né? Depois de ouvir esta palavra, né? Medita na situação, como é maravilhoso, né? É melhor e é a única coisa que o ser humano pode fazer pela sua alma, né? Para que ela, né, seja bem sucedida, porque a nossa alma ela vai ter, né, vai chegar a hora dela, do descanso dela com o eterno, né, Deus, que é para a vida eterna, ou com o eterno sofrimento, né? Como nós sabemos, para que foi feito o inferno para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que não forem encontrado o nome no livro da vida também vão ser contados juntamente com esses, que eles vão ter que ir para o outro lado, né, que é o outro reino que pertence a Satanás.
querido, e a tormenta vai ser muito grande. Por isso é melhor nós escolher agora a melhor parte, que é a parte com Jesus Cristo, né? Com o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, tira o pecado do homem. Por mais que seja vermelho como escarlata, mas ele transforma, né? Mais branco do que a neve, ele limpa o pecado, ele tem o poder de tirar todo o vício, toda a bagagem de Satanás, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é de ruim, de mal, de perverso, que o ser humano adquire no decorrer dos seus anos na terra, da sua vida. Só Deus tem esse poder e Ele quer fazer isso para com todas as criaturas da face da terra. Esse é o prazer dele. Ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer que todos se arrependam e chegam ao conhecimento da verdade. Quem é? Qual é? A festa no céu. Haverá festa no céu pelo um pecador que se arrepende. Querido, incomoda o céu, mexe com o céu. Aqui parece que nós não somos nada, mas para abalar o céu, para fazer uma festa no céu por nós, né? Para recepcionar a nossa alma que chegou. É muito importante. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. E você sente o gozo dessa festa, porque é a alegria que nós sentimos quando recebemos, assim, a salvação que é Jesus Cristo, querido. E quando sentimos que o Espírito de Deus, né, toma posse da casa, que é eu e você, templo e morada do Espírito Santo, pronto, nós nos tornamos outras pessoas. Por isso que muitas das vezes tem gente que acha que crente só quer ser, se acha melhor do que os outros. Mas não é nós, querido. Nós não nos achamos assim. Todo crente é humilde. Se não é, mas é para ser. Porque aquele que está dentro de nós, ele é manso e humilde de coração, né? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei, né, descanso para vossas almas. Só que o que está em nós é muito grande, querido. É muito maravilhoso. Né? E é por isso que nós nos sentimos. Nós não nos sentimos, não é orgulho, é segurança. Lama Surianda e Canta Lamanai. É poder, é autoridade, é graça, é unção, é gozo. Prazer de ter a certeza, a convicção de que estamos seguros em Deus para a vida eterna. Lama Surianda e Canta Lamanai. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui. Depois a gente fala da dracma perdida. Amém? Vamos ficar só com a parábola da ovelha perdida. É muito importante para todos nós, né? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar para você, de passar para você o quanto é gostoso e maravilhoso servir a Deus. Não perca a oportunidade, né, de você também entregar a sua vida para Jesus e ser uma bênção nas mãos dele, para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus, porque isso é maravilhoso, isso é justo, isso é puro, isso é santo, isso é verdadeiro, isso é louvável e agradável, não só para o Senhor, mas para nós, em primeiro lugar, e para Deus, porque nós somos a ovelha perdida. Nós éramos, eu já não sou mais, porque Ele já me encontrou, graças a Ele mesmo. Mas enquanto nós não somos encontrados por Ele, nós somos a ovelha perdida que foi achada. A maior alegria dele, que é o nosso dono, o bom pastor. E depois é nossa, porque nós sentimos o gozo, a alegria, o prazer de ser amada, cuidada e zelada por alguém que não existe nada igual, só Ele mesmo, incomparável a qualquer coisa. Isso é muito importante. Louvado e agradecido seja Deus. Eu fico maravilhada quando eu falo do poder e do amor do meu Deus, porque aí eu me sinto muito importante, não porque só porque eu estou falando, é porque verdadeiramente eu sinto, eu vejo, eu lembro e relembro, eu sinto gozo de estar falando do que eu sou, do que eu tenho e do que eu posso. A palavra diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí é que nós sabemos
o valor que nós temos. Quando nós nos lembramos, né, quando o Senhor traz a nossa memória, quem nós somos, nós temos que estar relembrando e lembrando todo momento, para nós não deixar o diabo diminuir nós, de querer tentar diminuir o nosso valor, querer menosprezar, querer fazer nós se sentir para baixo, como se nós fosse algo esquecido. Nos pode até ser esquecido. Eu e você, o homem pode me desprezar, pode desprezar. O homem falando nesse sentido generalizado, pode ser qualquer um. Como a palavra diz que até a mãe, né, pode abandonar nós. Mas ele diz que ele todavia não esquecerá de nós. E canta Lapa Surianda e Kova Lamalai. Essa é a alegria que nós temos. Será que era melhor ter o amor de pai, de mãe, de irmão, de todos os seres humanos da terra e não ter o de Deus? Se nós tiver tudo isso e não ter o amor de Deus, não ter a bênção do Senhor, nós somos pobres, miseráveis e nus. Mas se nós tiver o desprezo de todos esses, mas ter o grande amor do Senhor, nós temos tudo, querido. E o Senhor é tão bom que quando nós amamos Ele, Ele satisfaz o desejo do nosso coração, né? Ele trabalha nos corações daqueles que nós amamos, para eles também nos amar, né? E nós nos sentir amada por Deus e pelas pessoas que nós amamos também. Amém, queridos? E até pelas pessoas que nós não conhecemos, né? Que ouve falar em nós sabe quem nós somos, porque as bênçãos do Senhor, elas são transparentes e a notícia vai longe do que você é, quem você é, e todas as pessoas que têm acesso ao seu testemunho, né, ao seu ministério, à obra que o Senhor faz através da sua vida e da minha também. Eu estou falando de nós, quando nós agradamos a Deus, quando nós fazemos para agradar a Deus é fazer a vontade dEle, querido. Ninguém é perfeito, ninguém consegue agradar a Deus no geral. Nós agradamos Ele porque Ele, querido Senhor, é misericórdia, mesmo com o nosso defeito, mas Ele nos amou tanto. Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, viu? Ele deu uma chance para nós. É verdade, só crer no Filho, né? E servir e obedecer para nós ser salvos, para nós ser recebido como filho de Deus. Porque a perfeição é Ele mesmo quem vai dar naquele dia. Ele vai nos tornar perfeitos. Lava Surianda e canta Lamanai, que Ele vai nos dar um corpo glorioso, né? O corpo incorruptível, né? Mas esse corruptível vai ser trocado pelo incorruptível. E nós vamos ser perfeitos como nós precisamos ser para morar com Ele no céu de glória, onde não há pecado, choro, pranto, dor, morte, sofrimento. Não existe nada do que não presta lá. É só coisa, alegria, paz, amor e felicidade. Louvado, ao lado do nosso Deus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. E ninguém tem essa promessa, nem para mim, nem para você. Para que se iludir, né? Com promessa de terrena de qualquer pessoa que seja. Nós temos que amar as pessoas, querida, amar, respeitar, né? E manter, né, a nossa comunhão para com todos, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Louvado e agradecido seja Deus para sempre. Vamos ficar com essa palavra, querido. Em nome de Jesus, nós somos ovelhas que já fomos achadas, mas tem muitas perdidas que precisam ser achadas. E eu quero dizer, se alguém que estiver me ouvindo, que é uma ovelha, que diz, pastora, infelizmente eu me perdi, eu já estive na casa de Deus, mas eu desisti por isso, alguém me feriu, alguém me ofendeu, ou me prejudicou, e eu não aguentei a luta e fui para o mundo, voltei. Volta hoje para a casa do Senhor, porque o Senhor vai fazer uma festa lá no céu, alegria, né? Por causa que Ele encontrou uma ovelha perdida, né? Quando o Senhor encontra nós, é pela palavra, né? Com a palavra dEle, né? Nós nos encontramos com Ele. Ele manda a palavra
direto para mim e para você. Aí quando a palavra fala, o Senhor fala conosco através da palavra. Eis-me aqui, minha filha. Tu poderia até ser uma ovelha perdida, mas agora tu foi achada. Agora é só, né, se decidir, né, se quer ir com o Pai ou quer ficar nessa perdição aí. Não, ninguém quer. Vamos para casa, né, gozar das bênçãos do Todo-Poderoso, que está preparado para os filhos. Alama Surianda e canta Lamanai para os herdeiros de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, amém, queridos? Eu agradeço a todos em nome de Jesus, né? Mais uma vez, quero me despedir com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.